Olá pessoal, estamos de volta a mais um Xcast. Meu nome é Caio Bento, diretor comercial e marketing da X Incorporadora, e como sempre estamos aqui trazendo conteúdo, coisas do mercado imobiliário, de fora do mercado também, mas coisas que interessem, que agreguem aí no dia a dia para a jornada do consumidor final, para os corretores. Mas hoje é tão abrangente que eu nem sei por onde começar. Bom, hoje eu tenho um convidado aqui, mais uma vez, um convidado super especial, o Jacques Meyer. A gente estava discutindo aqui que ele não gosta, mas eu vou falar, viu? Diretor executivo de conhecimento e mentor, CEO do Mundo CX. Você não gosta? Por que você não gosta, Jacques? Conta aqui para mim. Oi, Caio, tudo bom? Olá, pessoal, tudo bom? Então, eu sou diretor executivo de conhecimento do Grupo Padrão e sou o mentor da unidade de serviços de experiência do cliente do grupo, que envolvem a CXBrain, que é uma unidade de inteligência analítica e de transformação cultural, e também o Mundo do CX, que é uma plataforma de educação corporativa para a experiência do cliente. E a questão é a seguinte, né? Cargos hoje, eles significam rótulos, né? Legal. E uma das principais coisas que a gente tem hoje a gente não gosta de assumir rótulos, né? As pessoas não gostam de ser rotuladas, né? Isso foi uma lição que a geração Z trouxe para a sociedade e que faz muito sentido, né? Porque muitas vezes o rótulo não diz quem você é como pessoa, né? E pode criar uma percepção e pode criar uma barreira entre pessoas. E eu estou numa jornada muito profunda de transformação pessoal também, de repensamento. E eu fico pensando que eu tenho que me tornar cada vez mais acessível e não menos acessível. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui, tentando ser acessível para mais pessoas. Jacques, cara, obrigado. Quando o Marcelo falou de você, que ia convidar você, primeiro eu fiquei muito feliz e agradeço demais aí você parar seu tempo para estar aqui com a gente. Não tem como não agregar, né? E essa fala eu acho que traz muito, inclusive do que a gente fala hoje lá na cultura X, né? Da proximidade, de estar próximo. Não interessa se é o CEO, o diretor, o gerente, não importa. Tá todo mundo unido, falando a mesma língua, né? Eu espero que sim, né? Num mundo que tem tanta polarização e tem tanto ruído derivado do overload de informação, da quantidade imensa de informação que a gente recebe, né, por N canais e tal, cada vez mais gratificante que existam pessoas, empresas, organizações, corporações, enfim, que queiram fomentar o diálogo, queiram estimular o diálogo, queiram estimular a troca, a conversa, o exercício contraditório, né, o confronto de ideias, práticas de repensamento, assim por diante. Então, isso aqui é legal, porque me dá a oportunidade de conversar. Eu me sinto conversando com as outras pessoas que eventualmente estejam aqui nos escutando, estejam nos vendo. E obrigado, cara. Sou eu que tenho que agradecer, não é você, não. Imagina. Bom, começa contando aí um pouquinho mais da sua experiência. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu tive o privilégio de ir em um evento seu, mas conta aí desse evento, que eu tenho certeza que quem está nos escutando, se ainda não foi, tem que ir. E se ainda não, mesmo que ainda não tenha ido, eu tenho certeza que conhece. Conta um pouquinho mais para a gente, Jacques. Então, o Caio aqui se referiu ao CONAREC, né? O Congresso Nacional das Relações Empresa-Cliente. É um evento que existe há 21 anos e é o maior congresso de experiência do cliente do mundo, né? Um produto made in Brasil, feito pela gente, que conseguiu mobilizar um ecossistema que envolve todas as empresas que vendem em larga escala, né, para consumidores finais e que estão à procura de bons conteúdos, boas estratégias, bons benchmarkings, né, boas tecnologias, melhores práticas para poderem justamente fazer frente a um consumidor cada vez mais exigente, né, com um nível de complexidade bastante grande, dentro das características de um país como o Brasil. E toda uma rede de empresas que desenvolvem tecnologias, né, soluções, consultorias, enfim, para justamente poder empoderar esse pessoal que tem como missão atender o cliente. Então, o CONAREC é um evento incrível, acontece no Expo Transamérica, todo mês de setembro em São Paulo. 21 anos. 21 anos, exatamente. A gente incrível. Fez um evento incrível. Esse ano conseguimos atingir marca de mais de 10 mil pessoas, foi um resultado excepcional.
o que mostra o poder do CX Made in Brasil. Porque nós acreditamos que a filosofia de atendimento do brasileiro, a maneira pela qual a gente consegue interagir com as pessoas, a maneira pela qual a gente consegue dar conforto e acolhimento para as pessoas é única no mundo. Quando a gente junta isso com tecnologia, nós conseguimos resultados realmente impressionantes, como nenhuma outra cultura de consumo ou sociedade de consumo representativa hoje no mundo. Isso quer dizer o seguinte, que quando a gente considera CX como serviço, o CX do Brasil, né, pode alcançar a mesma dimensão que o agro. O Brasil tem condição de ser um campeão mundial de CX, de exportar CX, de exportar metodologia, processo, tecnologia, prática, né, como nenhum outro país do mundo. E é isso que o CONAREC procura promover. Por isso que a gente diz que ele é mais que um evento, ele é um movimento. Ele é um movimento que procura fazer com que o CX Made in Brasil ganhe a projeção que merece, porque as pessoas que estão no ecossistema têm uma paixão imensa pelo cliente. Aí muitas vezes, poxa, mas nossa empresa não atende bem. Sim, mas não atendem bem sob que perspectiva? A gente foi estudar isso. E não sei se você sabe, o consumidor brasileiro é o mais exigente do mundo. E não sou eu que digo. A gente fez um evento no exterior e a gente levou 150 executivos de ponta, né, Zero CX e mesmo, né, Board, C-Level, CEO, etc., para fazer uma imersão esse ano em Algarve, em Portugal. E a gente trouxe um especialista norte-americano, Jamie Turner, para falar sobre isso, né, para conduzir um processo sobre CX. Né? E ele trouxe uma série de dados que ele pesquisou do mundo inteiro, né? E ele mostrou por A mais B todos os dados que atestam que o consumidor brasileiro é o mais exigente do mundo e que, por isso, tá, as nossas empresas acabam desenvolvendo um nível de CX absolutamente impressionante. Para corroborar, tem um dado da Zendesk que mostra que 24% das empresas brasileiras, né, ou seja, das sucursais brasileiras, subsidiárias brasileiras residentes aqui, em comparação com todas as suas pares internacionais, né, são as melhores do mundo em CX. Olha que bacana, hein? Acho que poucas pessoas têm essa noção, né, Jacques? A experiência do cliente no Brasil é invejável. E aí, o que você atribui a isso? Eu vou até fazer uma mistura aqui, né? Porque à vontade. Eu ia te falar o quanto que é importante a experiência do cliente. Acho que a gente tem discutido já tanto isso, principalmente no mundo empresarial, é sabido. E aí existe até aquela brincadeira, né? Que quem mora em São Paulo e vai num restaurante é tão bem atendido que quando vai para fora... E aí um pouco do que você falou, né? Não tem o mesmo atendimento. Acho que está sendo mal atendido, às vezes nem está. Mas é que está tão bem acostumado, eu ia falar mal acostumado, mas não é, né? Você ser bem atendido não é estar mal acostumado, né? Não é. O povo brasileiro, a parte a gente ter os nossos problemas, né? Praticamente a violência nas grandes cidades é um problema crônico, mas isso não nos tira, ou não nos tirou ainda, felizmente, tá, uma característica muito importante. Nós somos muito generosos, né? E nós gostamos de pessoas, né? O que é o carnaval, né? O Júlio Ribeiro, falecido publicitário, costumava dizer que a melhor empresa é uma escola de samba, né? Porque você consegue reunir 5, 6 mil pessoas, 4 mil pessoas, enfim, né? Durante um ano inteiro, né? Que a maior parte delas trabalha de forma voluntária pelo sonho de ficar uma hora na avenida com a sua escola. Me dê um paralelo disso em algum lugar do mundo. Não estou conseguindo não vai achar. Imaginar. Não consegue. Não tem. Tá? Verdade. Não tinha pensado por essa perspectiva. É o ano inteiro de trabalho. O ano inteiro de trabalho, né? Enredo, fantasias, blocos, alegorias, toda a construção do desfile, né? Toda a cadência e o andamento do desfile, o ritmo, né? O samba na boca das pessoas, né? A coreografia, a cenografia. Cara, tudo isso trabalha por um ano por causa de uma hora. E você envolve um batalhão de gente em cima disso. Esse nível de engajamento, esse nível de entrega, esse nível de paixão é muito brasileiro.
Eu estava outro dia mesmo falando com o Michel Conforado, que é um antropólogo incrível, cara, que tem visões é maravilhosas. Ele esteve, inclusive, no Conarec. É um cara super inspirador. Aliás, aconselho, chame o Michel para fazer podcast com você. Chamaremos. Ele é incrível. E ele estava dizendo que que eu quero morrer falando português. Né? E a gente costuma ter uma visão, às vezes, um pouco preconceituosa, né? Sobre o Brasil, porque tentamos comparar o Brasil com países supostamente de primeiro mundo. Não, porque a Suécia, porque os políticos na Suécia, porque a vida na Suécia, a Dinamarca, a Holanda. Falo, é tudo muito bom, mas a Suécia tem 10 milhões de habitantes, é meia São Paulo. Comparação, né? E eu comparar a evolução histórica da Suécia, né, todos os povos que lá migraram, né, um continente muito conflagrado por guerras, com o que é o Brasil, que foi um país colonizado, né, que teve uma cultura agrícola escravocrata, né? Então a gente tem muitos problemas aqui. Só que a formação do nosso povo nunca se deixou levar por essa a diversidade. Ao contrário, a gente procurou priorizar a diversidade com problemas, com preconceitos, mas a gente consegue transmitir um senso de empatia, um senso de calor humano que é único. E eu não falo isso para esconder as nossas mazelas ou para desviar a atenção daquilo que a gente tem que fazer. Ao contrário, é justamente porque somos um país em construção e que, por ser ainda um país em construção, que mobiliza 1,6 trilhão de dólares todo ano, produz 1,6 trilhão de dólares todo ano, cara, é de tirar o chapéu. A América Latina inteira olha para o Brasil com admiração, porque o Brasil parece ter ultrapassado um determinado patamar que eles, como países, almejam. Então, a gente precisa saber ponderar o que é o Brasil em relação aos seus pares e o papel que o Brasil tem no mundo. E uma das coisas que o Brasil tem realmente positivo, quer dizer, nós temos um soft power, né? Nós temos um tipo de produto cultural e de característica cultural que o mundo aprecia muito. A nossa generosidade, a nossa tolerância, a nossa criatividade, a nossa maneira de viver a vida com ritmo, né? O tipo de música, o tipo de coreografia que a gente tem, o tipo de experiência do cliente que a gente proporciona. Você está na praia, no Rio de Janeiro, e você vê um rapaz que vem lá te vender biscoitos Globo. Quem vai vender biscoitos Globo para você em qualquer praia do mundo? Daquele jeito? Ninguém. É uma experiência única. Né? E vai lá vender o mate com limão. Cara, nós estamos na Praia do Rio. É uma praia. Vai ter uma experiência como a da Praia do Rio em outra praia do mundo? Não vai. Sinto muito. Isso é o Brasil. Esse é o Brasil e é coisa incrível, né? Oh, coisa boa. Jacques, que demais. Me fala, como que a gente usa isso? E aí, acho que lá no Conarex, todos os temas que vocês trazem, né? Pô, você estava falando, foram 120 palestras, Sim, né? 120. Então, eu quero enfatizar aqui o que ele falou, que não sei se ficou claro para todos, mas é o maior evento do mundo. Sim, e o Bard, que é a inteligência artificial do Google, se você procurar lá qual é o maior evento de sexo do mundo, vocês vão ver, ele vai responder que é o Conarec. Tá? E eu acho que o Google tem um pouquinho de autoridade. Sabe um pouquinho. Né? Indexou um pouquinho de informação para poder afirmar isso. Mas é óbvio que a gente sente orgulho. Por favor. Né? É óbvio que a gente sente orgulho disso, mas o principal é realmente chamar a atenção para uma indústria, para um ecossistema que é muito forte e que, eu volto a dizer, tem uma capacidade imensa de geração de capital financeiro, de capital intelectual, de capital humano para o mundo. E a gente tem que trabalhar isso, e a gente tem que ter orgulho do que a gente faz. A gente tem que ter orgulho de ver o que as nossas marcas estão fazendo, tá? Quando as nossas marcas vão para fora, né? Tá aí, hoje mesmo, eu acabei de ver a Porto Belo comprou uma fábrica nos Estados Unidos e vai fazer produção local para Porto Belo. Tá? A WEG, né, que tem fábrica na China e tem motores absolutamente incríveis. A Embraer está lançando hoje um avião elétrico. Olha que legal. Sabe, as Havaianas calçam, né, os pés das grandes estrelas de Hollywood. Né? Cara, a Natura comprou a Body Shop, comprou a Avon. Cara, normalmente nós seremos comprados, né? E nós estamos comprando. E a gente precisa entender que o Sul Global hoje está mudando o mundo.
Quando você olha para a distribuição da população do mundo hoje, tá, a maior parte está no sul. A América Latina tem 1 bilhão de pessoas. A Ásia tem 3, 4 bilhões de pessoas. A África tem mais 1 bilhão de pessoas. No mundo com 7, olha a diferença. Então, o eixo do mundo está mudando. E o Brasil faz parte desse eixo. Tá? Entre as 10 maiores economias do mundo, né, quais delas reúnem as condições, mesmo políticas, mesmo cambiais, com todos os problemas que a gente tem de estatismo estrutural, que é um pouco exacerbado, etc. Né? Mas, de novo, porque somos um país em construção. Tá? E a gente tem um timing, a gente tem um ritmo de transformação e de adequação e de construção de instituições. Né? Às vezes isso pode exasperar as pessoas que querem acelerar e tal. Por quê? Porque elas se miram em benchmarkings, tá, que vêm do norte global. Só que o norte global hoje não é hoje o centro de poder. Eles têm muita força econômica, basicamente nos Estados Unidos, mas a Europa, por exemplo, do ponto de vista de relevância cultural, ela vem perdendo espaço. Vou pegar um gancho aqui no que você está trazendo, e juntando aqui com o começo, né, onde você fala que nós posso falar que já somos referência, certo? Somos. Em CX. Somos. Né? Então, pegando esse gancho, eu sei que já está acontecendo, mas talvez seja mais do que o momento da gente olhar as referências aqui dentro de casa e não lá para fora. Exatamente. Né? Parar com aquilo que a gente falava, lá nos Estados Unidos fazem assim. Não. Aqui a gente faz assim, como que a gente vai fazer melhor? Sim, e veja bem, é óbvio que a gente tem algumas referências excepcionais, claro, tá? no primeiro mundo, particularmente no mercado americano, sim. Eles acreditam em CX, só que eles têm uma visão de CX muito focada em tecnologia. Né? Então, tecnologia com eficiência operacional que vai reduzir... Agora, existem diferentes níveis de adoção digital e diferentes níveis de interação humana. Os Estados Unidos são um país mais frio, eles têm um comportamento mais distante entre si. Quando eles vêm para cá, eles ficam absolutamente encantados, porque nós somos um povo que, em 5 minutos de conversa, está íntimo da outra pessoa, como nós estamos aqui. Verdade. Né? E isso é uma característica muito particular nossa. Eles, no primeiro momento se assustam, mas depois se entregam completamente a isso. E não são poucos os casos de correspondentes internacionais que vêm para cá e acabam assimilando e acabam ficando por aqui. Eu tenho muitos e muitos colegas que vêm para cá e se sentem bem, da mesma forma como... isso é uma coisa super legal também, abrindo um parênteses rápido, muitos executivos brasileiros, né, que tocam empresa aqui, eles ganham um tal lastro, né, que conseguem operar em qualquer lugar do mundo. Né? E eles sabem que os nossos executivos, por quê? Porque eles têm flexibilidade, eles têm versatilidade, eles sabem lidar com diversidade, eles sabem lidar com essas variáveis. Né? Vou dar um caso muito engraçado. Tem um colega meu que preside aqui uma cadeia de restaurantes global. Ele ganhou um assento no conselho global da companhia, né? E, de repente, né, naquele ano de 21, 22, né, teve aquela explosão de inflação global. E eles lá na mesa do board, todo mundo assustado com a inflação. Ele, qual é o problema? Vocês estão vendo uma inflação de 10% ao ano? Para quem viveu o Brasil... Para quem viveu o Brasil... 80%? Sabe, quem viveu o Brasil, 10%, não, pode deixar a gente... E ele conseguiu trazer uma série de ensinamentos para esse board que eram impressionantes. Né? Aumentar a velocidade de giro dentro do restaurante, reduzir o tempo de preparo da alimentação, né? Ajustar o nível de relacionamento que o garçom tem com o usuário, com o cliente, né? A informalidade, né? A capacidade de fazer com que as pessoas se sintam super bem. Arrasador. Né? Então, e os resultados que ele conseguiu fazer aqui foram absurdos. Né? É disparado, tá? A subsidiária que mais cresce no mundo. Então, quando a gente mostra esses resultados, né, a gente consegue efetivamente demonstrar o poder e o alcance que a gente tem desta combinação. Né? Quando a gente simplesmente incorpora um pouco de tecnologia, um pouco de processo, a nossa maneira de ser,
E a gente não pode perder essa nossa maneira de ser, cara, a gente alcança outros patamares. Então, a gente tem que parar de fetichizar um pouco, tá, a cultura do primeiro mundo, né, e olhar mais, tá, para realidades de países que são muito similares ao nosso, como a Índia, por exemplo. Né? E a Índia é um caso espetacular, né, de desenvolvimento. A Índia será a grande potência do mundo, não a China. Eu faço essa aposta aqui, depois vocês me cobram daqui a alguns anos. Eu acredito bastante. Tá? Porque eles têm uma população de 1,4 bilhão de pessoas, tá? Tem mais de 300 milhões de matemáticos, engenheiros de software. Né? Faz uma diferença. Tem uma classe média absurda que cresce, tem problemas também, tem, nos falta saneamento básico e tal, mas a desigualdade deles é menor do que a nossa, por exemplo. Mas vejam bem, há muita correspondência de princípios e objetivos à medida em que também é um país em construção. Né? Como a África. A África é um tremendo de um continente em construção, tem todas as suas mazelas, blá, 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 blá. Sim. Mas a evolução que a África vem apresentando é absolutamente impressionante. Porque quando a gente chega e fala, se você for ver qual era o IDH da Suécia em 1970, ela tinha levado, sei lá, 3 mil anos para chegar nisso. O Brasil tem um IDH hoje, provavelmente similar ao da Suécia em 1990 e pouco, tá? Em o quê? 500 anos? Vamos combinar que tem outra... Detalhe, com uma população muito maior, com reservas naturais muito maiores, tá? E com assimetrias muito maiores, inclusive regionais e assim por diante. Né? Agora, trazendo um pouco para a nossa praia, o que isso traz? Que as empresas não podem perder de vista essa capacidade de interagir com o público brasileiro. Elas não podem se despersonalizar em função da tecnologia e confrontar a nossa maneira de ser. Então, buscar esse calor humano, buscar essa emoção, buscar essa interação, construir esse diálogo com o cliente é absolutamente essencial, porque é isso que cria o que eu chamo de algo mais. O que é a experiência do cliente? É de uma visão bastante prática, né, para as pessoas poderem entender como isso se traduz em resultado. Experiência do cliente é um conjunto de processos pelos quais você procura dar ao cliente uma sensação de que o valor que ele lhe concede é justificado. Por quê? Porque, além daquilo que ele obtém de função, como produto ou serviço, ele recebe um algo mais. Esse algo mais pode ser uma recompensa, pode ser uma gratificação emocional, pode ser uma manifestação de autoexpressão, né? Ou seja, que é aquilo que diz sobre ele de uma forma, como essa camiseta. Essa camiseta diz muito sobre mim, porque eu sou um cara geek, eu gosto das fábulas heróicas, assim por diante, gosto da jornada do herói. Né? Então, isso diz muito sobre mim. Logo, isto aqui que eu estou usando não é uma camiseta, é um veículo de autoexpressão. Quando a gente entrega essas coisas para o cliente, você cria experiência. E o brasileiro é pródigo em fazer isso. Nossa Senhora, que espetáculo, que aula. Bom, eu vou tentar juntar aqui. Então, você falou muito, né, do brasileiro, dessa nossa qualidade característica do atendimento, da proximidade, do calor, né, humano. E você falou muito também da tecnologia, né? Que daí tem alguns países, por exemplo, né, os americanos, que estão se baseando muito em tecnologia. Quando a gente fez a mudança da marca, né, da nossa empresa para a X, faz 1 ano. E na nossa construção, nosso posicionamento foi muito focado nisso, em criar novas experiências. Nossa tagline é construindo melhores experiências. E aí, obviamente, que a gente não está pronto para isso. Nós estamos construindo, né? Estamos melhorando. A gente se baseia muito nesse atendimento próximo, tentando estar próximo, mas a gente está investindo em tecnologia. E aqui, já que você tem certeza que a gente está muito longe. E aqui vai minha pergunta para você. Nesse caminho que a gente tem, que você falou de ser o melhor do mundo em CX, de levar, exportar isso, qual que é o maior desafio das empresas, pensando no mundo corporativo, nessa junção? Você acha que a gente está muito longe, o que você vê aqui está muito longe em questão de tecnologia ainda, do que tem e do que pode ter? Tem muitas variáveis aqui, mas a principal, tá, é que as empresas, de maneira geral, foram organizadas de uma forma que eu chamo, né, de linear e sequencial. Isso quer dizer o seguinte, a maior parte das empresas são criadas com base em produto, tá, ou foram criadas com base numa vontade individual de um empreendedor
de repente, poder resolver a sua vida. Tá? Hoje você tem uma terceira vertente de empresas que são criadas a partir de dores, mas eu já chego lá. Então, numa lógica linear e sequencial, você tem uma visão de produto. E uma visão de produto significa que você precisa pensar em todas as fases de produção, distribuição, validação e recompra desse produto para manter a operação funcionando. Beleza, isso quer dizer que você precisa transmitir informação de um departamento para outro até chegar ao cliente e o cliente devolver isso para algum departamento e daí você fazer todo o ciclo de novo. O problema é que hoje, numa sociedade digital, com informação que vem de todos os lados, o mecanismo linear e sequencial cria silos. E esses silos acabam fazendo com que a empresa perca a sua principal matéria-prima. Eu vou lhe devolver a pergunta antes de continuar. Qual é a sua principal matéria-prima? Boa pergunta. Informação. As melhores empresas do mundo hoje são aquelas que sabem gerenciar corretamente a sua informação dados. E que tomam decisão com base em dados. Tá? Quando você tem essa perda de informação, você não consegue detectar exatamente qual é a vontade do cliente, qual é a expectativa do cliente. Ora, por isso que a sociedade digital ela impôs uma nova filosofia para as empresas. Elas são criadas a partir de dores dos clientes e por isso elas colocam o cliente no centro e a lógica de funcionamento é radial e simultânea. Ou seja, a empresa é um organismo, é uma engrenagem, tá? Onde todo mundo ali precisa tornar a informação disponível, extrair os melhores insights, tá? Em função de times multidisciplinares para poder responder à informação que vem de todos os lados e devolver a informação para o centro, que é o cliente. E o cliente devolver essa informação para organismos radiais. Esse é um pensamento de ecossistema. É super, ultra contraintuitivo. Porque a maior parte das pessoas pensa em estou executando a minha tarefa, vou passar essa tarefa, vou transbordar essa tarefa para outra área, que vai transbordar para outra, e isto hoje não é funcional. Você tem perda de qualidade. Velocidade, né? Então, quando você pensa em incorporar tecnologia, a tecnologia precisa ter como propósito o cliente no centro. Então, todo o processo de transformação digital e toda a tecnologia que você vai adquirir precisa ter como objetivo o que isto resolve para o cliente. Contratar a tecnologia pelo simples... vou ganhar eficiência. Lindo. Eficiência operacional vai se traduzir em benefício para o cliente? Senão não... Digamos, se você estiver no mercado monopolista, você pode ignorar isso. Tá? No Brasil, felizmente, já não tem tantos mercados monopolistas. A nossa incorporação, acho que... Eu acho que não é, está longe disso. E isso tende a ser mais latente ainda, mais determinante, quando você considera que o Brasil é um país de renda média. Ou seja, o dinheiro das pessoas, tá? No volume, ele é grande, mas no individual, ele tem problemas. O Brasil é um país que tem uma massa de inadimplentes super significativa. Estamos falando de 70 milhões de pessoas com contas em atraso para mais de 60 dias. O dado é do Serasa, não é meu. Né? Mas, enfim, às vezes cai um pouquinho, sobe um pouquinho, mas é uma característica típica de um país de renda média. Né? Eu tenho dados a rodo sobre isso. Então, quando você considera esse ponto, a noção de valor aqui, que condiciona o cliente a ser muito exigente, tem a ver justamente com o fato de que ele não pode errar com o dinheiro dele. Um erro traz muito transtorno e ele sente que ele perde. Então, ele tem uma aversão à perda maior do que a de outras culturas. O nível médio de aversão à perda de um ser humano convencional, tá, é de cerca de 3 a 4 vezes maior que a adesão ao ganho. Ou seja, a gente tende a dramatizar muito mais qualquer coisa que possa provocar uma perda do que aquilo que possa trazer a satisfação pelo ganho. O brasileiro tem um pouco mais, porque o brasileiro sabe que não pode errar, porque ele sabe que sua renda é curta. Então, quando a gente vai querer colocar a tecnologia, tá, em jogo, essa eficiência operacional não pode ser utilizada a serviço de um distanciamento do cliente. Você precisa ganhar eficiência operacional? Sim, é determinante. Sua empresa não vai sobreviver sem isso. Tá? Até porque a sua empresa também está num país de renda média e ela sofre com essas flutuações. Logo, ela precisa de eficiência operacional. Mas se essa experiência operacional despersonaliza a forma pela qual ela interage com o cliente, você vai ter problemas, porque o seu cliente vai sentir que você, de repente, criou uma barreira
com ele. Isso aconteceu muito, quer dizer, a gente tem lá, a gente faz uma pesquisa muito séria, que é o Prêmio Consumidor Moderno, que inclusive a gente acabou de lançar as inscrições, convido a Ix a se inscrever. Bora. Tá? É onde a gente faz toda uma avaliação baseada nos dados que a empresa fornece, depois eu vou testar esses dados com o mercado, eu vou botar cliente oculto para testar os canais. Então a gente viu que, de repente, num primeiro momento, o WhatsApp estava aparecendo, era uma formiguinha. Aí teve um boom, no ano passado explodiu. Né? E aí as empresas começaram a criar camadas, né, para tentar racionalizar o WhatsApp. Para quê? O nível de satisfação caiu. Robotizou. Robotiza demais, entendeu? Como eu disse, pior do que a inteligência artificial, tá? É a burrice humana. Né? Então você precisa entender como você calibra isso para a sua operação. Né? Sempre perguntando de que forma o bom uso da tecnologia vai te permitir não criar distância do cliente e, ao contrário, criar mecanismos pelos quais o cliente sinta que sua demanda é resolvida, tá? Que sua necessidade é resolvida, que sua expectativa é atendida. Setup de expectativas é o grande motor da experiência do cliente. Porque é importante que o cliente entenda o seguinte: quando você vai captá-lo, ele é um prospect. Você mima ele de todo jeito, você faz toda a sorte de oferta para ele. Perfeito. Ele entra na sua base, tá? Ele vira custo. Opa! Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então, porque tem um custo de atender, aí não sei o quê, aí precisa aumentar o valor de contribuição, porque é aí que eu vou fazer com que ele ganhe mais serviço. Então, o setup de expectativa é o seguinte: o cliente sabe que, de repente, ele tem um determinado nível de consumo com você. Mas ele sente o seguinte: se esse nível de consumo que eu estou dando para você, ele realmente, tá, hoje responde ao valor que eu estou dando para você, ele vai fazer essa pergunta sempre, porque ele sabe que em algum momento ele precisa racionalizar a despesa dele. Com certeza. E se você não entrega, tá, um nível de retorno compatível, de gratificação compatível com o valor que ele está te dando todo mês, ele vai ficar muito puto. Desculpem a expressão, mas é isso. Mas a gente precisa colocar as coisas como elas são. É o famoso não importa o preço, né? Dependendo do que eu estou recebendo, ou é caro ou é barato. Né? É tudo por apenas. Tudo por apenas. Tudo por apenas. Tudo por apenas. Experiência do cliente envolve isso. Eu tenho tudo isso por apenas isso. Não importa se eu estou comprando uma Ferrari ou um Clips. A ideia é sempre a mesma. Poxa, eu paguei, tenho tudo isso com esse produto, com esse serviço, por apenas isso. E a gente tem que traduzir viu o valor, isso. Né? Então, a tecnologia ajuda você a cristalizar esse valor. Mas por isso que você não pode investir indiscriminadamente em tecnologia. Saiu hoje uma pesquisa no Valor e a gente já tinha feito uma pesquisa semelhante que está no nosso mapa do SEX. Algumas tecnologias semelhantes, outras um pouquinho diferentes, mas no todo o que isso quer dizer? Quando a gente combina as 5 tecnologias mais importantes hoje, inteligência artificial, Big Data, Machine Learning, etc., tá? O nível das 5 tecnologias combinadas, né, a pesquisa no Valor já é sobre a indústria, né, é baixíssimo. Né? Pouquíssimas empresas conseguem combinar as 5 tecnologias. Por quê? Falta de recursos, essas coisas todas. Né? Mas, fundamentalmente, é porque falta cultura e orientação ao cliente para calibrar como que eu vou utilizar essa tecnologia em benefício de retorno de valor. Por quê? Porque o foco é eficiência operacional. A gente fez a mesma pesquisa no mapa do sexo aí indiscriminadamente transversal, ou seja, eu fiz uma avaliação de diversas empresas, né, e o nível de adoção delas, e foi exatamente igual. Né? Pouquíssimas empresas conseguem combinar 5 tecnologias de ponta simultaneamente. Caraca. Então, você vai falar, a tecnologia é um desafio? Ela é um desafio. Sim. E a gente sabe que você não vai ter recurso para todas elas. Logo, você precisa sentir o que é prioritário, separar o que é importante do que é urgente, sempre tendo em vista a expectativa do seu cliente. E sem dados, então, de todas as tecnologias que você possa utilizar, a primordial é aquela que permite a você extrair bons insights de todos os dados que você consegue coletar. E como você consegue combinar alguns desses dados com dados de mercado para poder interpretar qual é a expectativa do seu cliente em relação a você. O que eu posso adiantar para entregar antes que ele queira?
né? Se você conseguir prever, ótimo. Mas mesmo que você não consiga prever, que no momento em que ele está se informando, que ele está se relacionando com você, ele compreender que você genuinamente quer se alinhar a ele. Isso é muito difícil. Legal. De novo, é contraintuitivo. Porque, veja bem, é muito mais fácil para o cliente se tornar digital, porque ele é do que uma empresa, que é uma organização com várias pessoas e vários processos, que ela pense da mesma forma. Porque a tendência natural é que você automaticamente, né, fique refém da sua atividade. Então, a sua atividade acaba ocupando um espaço muito maior do que uma visão consensual de experiência do cliente. A cabeça aqui tá pirando, viu, Jacques, com essa aula. A gente está construindo na X a jornada digital do cliente. E aí, você falou muito da questão do valor, né? E a gente fala, pô, a aquisição de um imóvel hoje talvez seja o principal bem de muitas pessoas. E no Brasil, a gente tem hoje, se não me engano, está em 1,3 imóveis por pessoa na vida. Nos Estados Unidos são 5, 6. Então, a gente ainda está engatinhando, né? Então, a gente está falando da principal compra da pessoa, de uma família, onde a nota, a gente conversou um pouquinho antes, né? Onde a nota dessa jornada, que é uma jornada complexa, é nota 3. Ou seja, o cara está comprando o principal bem dele com uma experiência horrorosa, né? E a gente notou muito isso, né, nessas pesquisas que vêm do mercado, que é a falta de informação. Então, você falou muito dos dados, né? O que você acha? Olhando um pouquinho mais para esse mercado, que é um mercado que, graças a Deus, né? Acho que uma das coisas boas, se é que dá para falar coisas boas, né, da pandemia, foi a digitalização do mercado imobiliário. Ele teve que se digitalizar de alguma maneira. Eu lembro que antes de 2019, ainda se assinava... O cara vai assinar o contrato dele, eram 3 pilhas desse tamanho. Você viveu isso, surreal, né? Surreal. Então, você ficava 3 horas assinando o contrato. Burocracias e burocracias. Exato. E burocracias. Isso é parte do estatismo estrutural, né? Exatamente. Né? Ou seja, é a influência do Estado de querer chegar em minúcias, né? Que só criam desconforto para as pessoas, só criam fricção para as pessoas, né? Porque isso vai além do fiscal. É uma invasão de competência, né? De relações que são meramente entre duas partes, mas o governo precisa interferir em todas as partes do processo e por isso que a coisa fica um pouco complexa, né? Cartórios e essas coisas todas. Burocrático. Então, mas eu tenho uma má notícia para você. Vamos lá, me tá? dê. Vai cair. Essa média de 1,3 vai cair. Você acha que vai cair ainda? Com certeza. Por quê? E não só aqui, no mundo inteiro. Geração Z não quer bem. Se tem uma coisa que eles não querem... Um dos grandes desafios dentro das corporações é... Né, elas gostam de falar, não, porque eu quero pessoas que têm espírito de dono. Pois é, geração Z não quer ser dona de coisa alguma. Né? Para eles, veja bem, vamos colocar as coisas em perspectiva. Há cerca de 2 décadas, até 3 décadas, era normal que a gente pensasse da seguinte forma, né? Eu crio meu filho, ele vai para a escola, ele vai para a universidade, aí ele casa, ele tem filho, ele constrói uma carreira numa empresa, né? E aí essa pessoa fumava como uma chaminé e bebia como um gambá, né? Porque ia morrer com 60 anos de idade. Né? Fazia sentido você ter uma jornada que pudesse combinar um casamento de 25, 30 anos com uma carreira de 25, 30 anos, porque você iria se aposentar com 55, 56, 60, 62, 65, mais tarde você já tinha ido. Hoje em dia isso não faz nenhum sentido, porque as pessoas vivem muito mais. Então, para a geração Z falar, ficar com meu parceiro 20 anos, não vou botar essa minha mão no fogo, não. Morar na minha casa por 30 anos, não vou botar essa coisa. E passar pelo processo de compra e ter bem. Para que eu preciso ter bem? Se eu tenho celular, por que diabos eu preciso ficar refém de um financiamento por 20 anos? Esse é um conceito que está tomando forma, ele está emergente na sociedade. No Brasil, a casa ainda é, sim, um valor muito forte, muito arraigado. As pessoas sentem que precisam ter um teto.
Tá? Isso deriva do fato das pessoas olharem para favelas e aí ficarem assustadas, né? Porque isso traz realmente insegurança. Né? É uma característica muito própria. Mas conforme a pessoa evolui um pouco na carreira, ela começa a questionar isso. Tá? Porque ela fala, entre pagar um financiamento e pagar um aluguel, talvez eu prefira pagar um aluguel. Entre pagar um aluguel e, de repente, ter uma assinatura de uma casa onde eu posso ficar 3 anos e depois mudar para outra, pode ser. Comportamento e, de repente, eu posso ser nômade digital. Você sabe quantos nômades digitais tem em circulação pelo mundo hoje? Não tem. 200 milhões. Você tem 200 milhões de pessoas que ficam, no máximo, 3 meses em cada lugar do mundo. Passeando e trabalhando Passeando e trabalhando por lá. Há uma expectativa de que esse número atinja 1 bilhão de pessoas em 12 anos, até 2035, o que é surreal. Porque as pessoas estão atrás de experiências, elas querem experiências cada vez mais gratificantes, tá? Por curtos períodos de tempo para uma vida mais longa. Durma-se com um barulho desses. Né? E aí você fala, como esse pessoal vai sustentar? Então, esse pessoal precisa de pouco para sustentar. Hoje, a gente fala em quiet luxury. Né? As novas gerações não gostam de ostentação. Né? O cara que vai exibir, não, eu vou comprar um carro por 20 milhões de dólares, esse cara vai ser execrado. As pessoas querem vidas frugais, querem reuso, né? Querem usar roupas por muito mais tempo. Né? Elas compram marca? Compram, mas elas vão comprar marca porque elas querem usar por muito tempo. Então, não é uma recompra de marca, né? Coisas duráveis, né? Por um lado, né? Para se vestir, mas para morar, para se deslocar, isso está perdendo um pouco do valor que existia. Então, a gente precisa ficar com muito cuidado para tentar pensar em outras formas, em outros modelos que façam com que a indústria imobiliária continue relevante. Né? Se a gente for analisar esses dados, por incrível que pareça, a gente não tem ainda de uma forma muito estruturada. Sim. Qual é o perfil do comprador médio de segundo imóvel? Provavelmente ele é um 40 a mais. Provavelmente ele é um 40. Dificilmente você vai ter um 30 a mais ou 30 a menos que conceba a ideia de querer um segundo imóvel. Ou até mesmo do primeiro. Isso tende a se desacelerar. Posso estar especulando? É provável, porque a gente não tem os dados. Sim, né? Mais longo prazo, mais... Mas quando a gente fala em nível de expectativa, tá? E a gente interroga e a gente vê os estudos da geração Z, elas se preocupam hoje muito mais com previdência, ou seja, um dinheiro que ela poderia estar querendo colocar em imóvel, ela quer colocar em aposentadoria. Essa é uma geração que quer trabalhar até 50 anos e se aposentar para poder curtir a vida. Viver a vida. E viver a vida é ser nômade. Então, temos que ficar de olho, porque você tem uma ruptura a caminho aí. Né? Uma mudança de comportamento relevante. Uma mudança de comportamento relevante. Então, a gente precisa olhar para isso. O mercado automotivo está sentindo a mesma coisa. Sim. Quando a gente analisa os dados do Trends, o nível de busca por carro por assinatura aumentou 150% em 2 anos. O nível de busca por carro zero cai 2 dígitos ao ano. Ou seja, as pessoas buscam um carro novo. Novo não necessariamente quer dizer zero. De novo, reuso. Então, há outro enfoque em relação ao mundo. Tá? E um mundo que para essa geração, que é nativa digital e ecológica, tá? Ela tem uma mistificação na cabeça de lixo zero. Lixo zero, pressupõe que não vou ficar trocando de coisa o tempo inteiro. Então, não faz muito sentido. Temos que olhar com carinho para isso. Tem uma mudança de comportamento, tá? De consumo acontecendo, que a gente ainda não tem muitos dados, mas que a gente precisa olhar com generosidade para poder entender o que isso vai impactar na organização do mercado. Entendeu? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter cuidado. Quando você me pergunta sobre essa transformação do mercado, ou seja, de novo, essa etapa de expectativa. Qual é a expectativa dessa pessoa com relação à moradia?
né? A gente houve, por exemplo, um boom muito grande dos microapartamentos, aquela coisa, né? Porque o Z ele não precisa do espaço de convivência, né? Porque uma coisa é onde ele dorme, toma banho, a outra é onde ele vai comer, vai interagir com as pessoas e tal, né? E de repente, não, agora a gente pode ir porque tem as famílias e tal. É porque eles perceberam que este jovem está pouco se lixando porque não vai gastar 300 mil reais num apartamento desse. Não, então a gente tem que ir para a faixa mais alta. Provavelmente as famílias já definidas que querem mudar de imóvel e tal. Como eu disse, está todo mundo mirando 40 a mais. Por um lado, isso faz sentido, porque você tem muito dinheiro concentrado no 40 a mais na geração de prata. É um fato. Sim. Eles ainda têm a maior parte do PIB. Mas isto está virando de maneira acelerada. Por quê? Porque o Brasil é um país que envelhece muito rápido. Das maiores economias do mundo é a que envelhece mais rápido hoje. Então, o nosso bônus demográfico já fechou. Isso quer dizer que, com o envelhecimento da população, a transferência de renda para as gerações mais jovens vai acontecer de maneira mais acelerada. E isso vai trazer impactos no consumo. Ai, cara, vou te falar, você vai ter que voltar, viu? Não dá para ficar só numa conversa, não. A gente já passou aqui, Jacques. Espetacular, cara. De novo, agradeço demais. Agradeço também a oportunidade de ter participado do Conarec lá. Que é isso, prazer você ter ido. Evento incrível. Insisto aqui, quem ainda não conhece, vale muito, ou melhor, tenho certeza que as pessoas já ouviram, mas quem ainda não foi, vai porque vale demais, agrega demais. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter vindo até aqui, dividido tanto conhecimento com a gente. E de verdade, você vai ter que vir de novo. Não, eu fico muito alegre. Espero que realmente eu tenha colocado aqui alguns elementos que ajudem as pessoas a repensar as suas verdades. Acho que um dos meus grandes desafios hoje é contestar verdades absolutas, né? A gente sempre tem que ter mais dados, mais fatos e convidar as pessoas a não se tornarem reféns de suas crenças, né? E parece que a gente trabalha com dados, então eu convido todo mundo a acompanhar o que a gente faz no portal da Consumidor Moderno. Tem muita coisa legal lá, muito do que eu falo a gente extrai de lá, que é o que a gente publica todos os dias, né? Acompanhar o site da CXBrain, que é a nossa unidade de inteligência, que faça os cursos no mundo do CX, porque, de novo, a experiência do cliente é transformadora, né? E o CX transforma o mundo, principalmente o CX Made in Brasil. Obrigado, Caio, obrigado pela oportunidade e estamos à disposição. Mas não tenha dúvida que vai voltar. Bom, obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa conversa incrível, essa aula aqui com o Jacques, ele vai voltar, não tenha dúvida. Mas sigam aí, fala de novo os sites, por favor, Jacques. Consumidor Moderno, consumidormoderno.com.br, CX, né? CX Brain, de cérebro em inglês, CXBRAIN de navio.com.br. Tá aí, o mundo do sexo é bem facinho, né? Mundo do cx.com.br. Valeu, pessoal. Valeu, Caio. Obrigado. Valeu. Aconselho. Vamos seguir. E, bom, obrigado mais uma vez, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais. Mandem aí conteúdos que tenham interesse. Comentem o que vocês acharam do nosso bate-papo. Tirem dúvidas. Mandem também novos conteúdos, o que desejarem, que a gente vai tentar trazer para vocês. Obrigado. Então, não esqueçam de se inscrever também no nosso Spotify e no nosso YouTube. Opa, até sumiu o YouTube aqui. Obrigado e até a próxima. Valeu!